Logísticos, se liguem que o assunto é sério. Eu vou falar sobre o terremoto que houve na Turquia e como é importante você ter um seguro e pensar logisticamente nesses seguros para proteger as suas cargas, tá? Bom, dois violentos terremotos que vocês devem ter acompanhado de magnitude 7,8 e dezenas de tremores atingiram a Turquia aí nos últimos dias. Vou especificamente na segunda-feira, no dia 6, lá no povoado de Kahramanmaraş, no sudeste da Turquia, muito perto ali da fronteira com a Síria, tá? O raio de alcance, para vocês terem uma ideia desse tremor, foi de 250 quilômetros e foi sentido em centenas de municípios e cidades dos dois países, tá? Esse epicentro ocorreu a 10 quilômetros da superfície, uma profundidade considerada baixa, e isso pode explicar, em partes, o tamanho da destruição que foi provocada, infelizmente, por essa fatalidade. Foi o pior terremoto desde 1939 na região, conforme uma fonte segura que eu consultei, uma fonte oficial, muito propensa ao fenômeno, por ser uma área ali de encontro, principalmente das placas tectônicas, tá? Os terremotos, eles causaram muita destruição e muitos danos, grandes danos a relíquias culturais e também logísticos, a instalações industriais. Os registros que foram feitos indicaram até agora mais de 10 mil mortes no sudeste da Turquia e norte da Síria e milhares, infelizmente, de feridos. O terremoto também provocou um grande incêndio no porto de Iskenderun, na província de Altay, tá? No litoral do Mediterrâneo, e muitos, mas muitos containers. Eu coloquei aí no fundo uma foto deles, é uma foto real, vocês podem observar. Ficaram em chamas e consumiu ali a maioria dos containers que estavam armazenados e também os equipamentos que fazem a parte da movimentação logística naquele porto. Ou seja, os impactos ainda estão sendo avaliados, mas os relatórios que foram feitos inicialmente divulgados indicaram que houve danos em grande escala, uma enorme escala à infraestrutura do porto. E aí, gente, essa história é a seguinte: as seguradoras e resseguradores internacionais estão atentos a esse tipo de episódio, estão fazendo cálculos para estimar as perdas, que são muito grandes, tá? Dentre os diversos tipos de seguros existentes com cobertura automática ou adicional para as perdas materiais, pessoais e financeiras, que muitas vezes são decorrentes de terremotos como esse, estão os seguros de propriedade, os seguros de lucros cessantes e a interrupção de negócios e de transporte, que sempre acontece quando existe uma fatalidade como esse terremoto, infelizmente, que nós tivemos, tá? Com relação às mercadorias em trânsito ou então em passagem pelas áreas portuárias, pelas áreas aeroportuárias que são destinadas à exportação ou que estão sendo importadas, estão automaticamente cobertas contra perdas e também contra danos decorrentes de um terremoto como esse, quando estão seguradas por uma pólice de seguro de transporte internacional, tá? Principalmente quando elas estão ali asseguradas nas condições de cobertura básica ampla A ou cobertura básica restrita B. Entretanto, meus queridos logísticos, eu quero frisar para vocês que é muito importante, mas muito importante, você, profissional logístico, observar o termo de Incoterms que é negociado, tá? Porque ele define com precisão o momento ali
da transferência de responsabilidade sobre o bem que está sendo negociado, tá? Que identifica quem pode contratar o seguro, vendedor ou comprador. Ao que se tem conhecimento na prática mundial, os prejuízos resultantes de um terremoto não podem ser atribuídos aos transportadores marítimos, aéreos, rodoviários e ferroviários e nem aos demais envolvidos com transporte, pois o fato que originou esses prejuízos está relacionado a um fenômeno da natureza. Portanto, essas empresas não têm obrigação de ressarcir os seus clientes ou reembolsar as seguradoras que os indenizaram. Essas catástrofes naturais, acidentes, avarias, avaria grossa, roubo, incêndio, explosão, os riscos são inúmeros, tá? Por essa razão, meus queridos logísticos, jamais, em hipótese nenhuma, se deve realizar um contrato de compra e venda internacional sem a devida proteção securitária para o objeto que está sendo negociado. E a falta de seguro logístico, principalmente nessas operações, pode ser tão devastadora quanto os danos de um terremoto. Então fique atento, você profissional de logística, sobre essa questão de seguro, principalmente quando a gente fala de operações logísticas, de cargas logísticas, ok? Seguro morreu de velho. É sempre bom ser dessa forma. Fica a dica para vocês. E se você quer saber tudo sobre logística internacional, importação e exportação e ficar expert nesse assunto e atuar dentro desse segmento da logística, que é um dos segmentos que mais cresce, que é o comércio internacional, eu indico e recomendo que você faça o nosso curso 100% online, Logística Internacional, Importação e Exportação para Logísticos. Um curso excelente que vai te dar todo o embasamento, todo o conhecimento para você atuar nesse segmento, nesse setor dentro da logística, que, como eu falei, é um dos que mais cresce e o mais importante, um dos que mais remuneram o profissional logístico. Ficou interessado? É só acessar o nosso site www.logisticosoficial.com, escolher a opção cursos e encontrar o curso Logística Internacional. Te espero lá.